essa de matar os animais para nos alimentar. Então eu vi que esse ciclo, nascer e morrer para renascer, ele, em verdade, ele não é um fim, ele é um meio. Então, tanto faz, na minha visão de hoje, se nascemos ou morremos de uma forma natural ou por determinação de alguma lei, isso em verdade não altera nada. Porque o foco principal não é o morrer e nascer, mas o foco principal é a finalidade, porque se nasce, porque se morre. Então, em verdade, eu passei a olhar com outros olhos. Mas foi através desse embate íntimo que eu travei dentro de mim se o aborto deveria ser legalizado ou não. Não, a nossa principal dúvida não era na questão de legalização, né? Era a nossa principal dúvida, para comentar mais um pouquinho o seu discurso, o que acontecia com os espíritos que eram abortados, se eles voltavam para aquela mesma mãe, se eles ficavam na volta, se eles sofriam com a situação, se é verdade que se uma mãe praticasse 8 abortos, todos viriam na mesma situação. É nessa linha aí que a gente começou a debater. Você está debatendo aquilo que em verdade é da instância do Criador. Está bem, mas nós estamos fazendo um preâmbulo para chegar a uma ideia, né? Então, em verdade, eu não consegui definir nada. E isso é principal para mim. Eu sei que vocês estão no caminho de vocês e que têm uma procura e querem uma resposta. Eu não encontrei a resposta para mim, porque eu e a minha consciência é que estamos lidando com uma questão que diz respeito a mim. Não altera nada a minha visão sobre o aborto, o que vai proceder, o que não vai. Porque o principal é eu conseguir alcançar, então, uma qualidade, não é, de espírito, que me permitiria definir isto para mim, e não para os outros. Eu preciso definir para mim. Não é? Então eu vi que me faltavam elementos. Então a partir daí eu disse, bom, tanto faz. Se me perguntarem, eu não tenho opinião. Mas voltando ao que você me perguntou, por tudo aquilo que já ouvi, que já estudei, refleti, a problemática dos seres envolvidos nessa questão. Primeiro, é uma questão kármica. É uma questão kármica para o reencarnante. Sempre vocês ouvem falar que existem 2 tipos de aprendizado, pelo amor e pela dor. A gente já tem conversado um pouco sobre isso, dizendo que nós podemos, através do esforço que nos traz um desconforto enorme, porque tornar conhecido o desconhecido, porque evolução é tornar conhecido o desconhecido. Você cada vez mais aumenta a sua capacidade de compreensão. Então, esse esforço extraordinário de tornar o desconhecido em conhecido é equivalente a você sentir dor da alma.
a enfermidade física lhe leva também a você sentir dor da alma. Por quê? Porque, em verdade, nós temos que nos tornar introspectivos. Uma enfermidade lhe coloca você isolado dentro de você. Você quer saber por que sofre e como vai curar-se. Então nós precisamos nos curar. Então existem dois caminhos: a dificuldade própria, então o desconforto de tornar conhecido o desconhecido, ou o desconforto de sentir a enfermidade, o sofrimento e a dor. São as duas questões que lhe remetem à introspecção. Você pensa a si mesmo. Se você não faz isso de um jeito, vai fazer de outro. Então a questão do reencarnante, ele é um ser sistemático, que não aproveitou as oportunidades de transformar-se. Esse reencarnante é aquele que abortava. Então, sem poder entender pela transformação, através do conhecimento, optou-se pela dor. A dor maior nesse desfecho é do reencarnante, que se prepara todo para voltar àquela vida que tanto deseja e é frustrado na última hora. Não vai reencarnar. E se prepara e não vai reencarnar. É uma frustração, é uma dor extraordinária. Os elementos, existem outros elementos também que estão envolvidos, porque precisa dos geradores da mãe e do pai. Mas veja, ele não é escolhido ao acaso, não se joga uma ficha. Se estabelece que já se sabe de antemão, aquele que conhece as causas sabe de antemão que o reencarnante não vai reencarnar. Então, vai se escolher como mãe aquele que sistematicamente vai abortar, porque é do seu feitio. Então, as causas já sabem que isso vai ocorrer, porque não seria justo colocar isso em cima de alguém que sistematicamente está em consonância com a lei da evolução, ou seja, alguém que procede corretamente. Então, os elementos envolvidos são aqueles que sistematicamente procedem daquela maneira. E até, por exemplo, se diz que se justifica a questão do estupro para que se faça a questão então do aborto, a legalização do aborto. Até isso, o elemento é buscado aquele que se coloca então no palco da vida, ao redor de todos aqueles elementos que têm a tendência e que necessariamente, por essa tendência, vão proceder daquela maneira. Não se envolve inocente, ou seja, aquele que precisa. No meio disso, tem, por exemplo, pode existir uma mãe, que por alguma razão, em algum tempo, praticou um aborto, e que guardou em si uma condição de consciência de culpa, de remorso, sofreu muito e sempre pediu para que se lhe desse a oportunidade de resgatar aquele ato. Então, aquela também é um elemento que vai entrar então em cena numa outra ocasião e que vai ter toda a motivação para abortar
mas que não vai fazer. Ela teria tudo aquilo que a lei determina que tem que adotar, ou que deve, ou que pode, mas ela diz não. Por quê? Porque para ela a lei humana não substitui a consciência. O apóstolo Paulo, né, ele sempre dizia: eu sei que isto é lícito, pois está na lei, mas não me é conveniente, porque, em verdade, a minha consciência é mais importante que as leis determinadas pelos homens. Porque a lei dos homens, ela estabelece uma baliza que você não deve baixar, mas não diz que você não possa subir. Então a lei estabelece, para baixo não, para cima sim. Isso então mede a evolução de um povo, de uma era, de um momento. Então isto é importante, a lei é importante. Agora, se porventura um legislador lá resolve, por exemplo, dizer que o aborto é legal, pode ter certeza que no amanhã vem outro legislador e vai derrubar, e depois vem outro que vai dizer que é legal, e vem outro que vai derrubar. Por quê? Faltam os elementos da causa. Então, nós estamos, em verdade, nos experimentando. Por isso eu disse, eu sei que é importante nascer, morrer para renascer, mas é meio, porque o fim é exatamente esse, de buscar a consciência do como eu devo proceder. Aí eu pergunto, será que a lei pode determinar como eu devo me comportar? Ela pode substituir a minha consciência? Para os seres que olham a lei como algo que precisa ser alcançado, porque ele está no estágio inferior, ele tem que buscar alcançar a lei. Agora, quem está acima daquela régua tem todo o direito de cada vez mais, então, buscar uma lei maior, porque a lei dos homens nada mais faz do que progressivamente se aproximar da lei da natureza, que é o pensamento de Deus, naquela natureza. A maior manifestação da lei será quando o ser for uno com o pensamento divino, que é o pensamento que rege, por exemplo, a nossa natureza. Quando nós estivermos perfeitamente integrados no pensamento desta natureza aqui, por exemplo, que em verdade não é nossa, pois nós já a superamos, não é? Mas quando nós conseguimos compreender as causas de tal maneira que nós sejamos capazes de estar em perfeita sintonia, não há razão mais para estar aqui. Como vocês sabem, tudo, vocês conhecem de física, todo o gás nobre, ele sobe. Quanto mais puro, mais leve e mais ele sobe. Então, entenda o pensamento de Deus como uma manifestação dinâmica, fluídica, a mais pura possível. Onde ele está? Está mais no alto, a envolver todo o sistema. O pensamento de Deus, então, envolve todo o sistema. Se eu quiser alcançá-lo, eu tenho que subir até ele, ainda que ele me atraia. Mas o meu trabalho é subir até ele. Então, o que ocorre? A minha finalidade é cada vez mais me purificar, diminuir o meu peso específico como espírito, ou como alma, perdão, para que eu possa progressivamente alcançar. Quando eu alcançar, eu for um com ele. Jesus disse, eu sou um com o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Nós somos uno.
Quando eu alcançar, eu então posso passar para outra dimensão que está acima daquele pensamento. Tem outra dimensão acima daquele pensamento. E eu vou fazer uma trajetória evolutiva para alcançar o pensamento de Deus acima daquele outra manifestação. E nós vemos isso dentro da nossa consciência. O que eu estou lhes falando parece que é de fora, mas em verdade eu estou lhes falando de dentro das nossas coisas. E nós temos uma casa mental, onde nós estamos colocados, então, na parte inferior da casa mental. É a parte densa. Mas a casa mental, evoluindo, ela tem a chamada mental abstrato. Então, o mental denso cuida da expressão que diz respeito a esta natureza. Ou seja, assim, cuida da casa emocional, depois da casa vital e depois da casa corporal. Então vejam que a nossa casa mental inferior cuida daquilo que está encarnado. O físico, a expressão física, a expressão vital, que é um segundo corpo que dinamiza e permite então a alma movimentar a matéria, chamado corpo etérico, duplo etérico, vocês vão ver. E tem também a casa emocional, aonde guarda todas as manifestações da nossa expressão nesta encarnação. Então, corpo denso, corpo vital, corpo emocional. A casa mental no meio, olhando para a esquerda, não é? E vendo o mundo físico, chamado mundo natural. E ele olha para a direita e vê o mundo abstrato, o mundo causal, o mundo intuicional, o mundo espiritual. Então veja, nós estamos no centro. Para a esquerda, o ser natural. Para a direita, o ser celestial. Isto significa dois semelhantes. Quando atendemos um, negligenciamos o outro, porque são opostos, mas não são inimigos, opostos que se complementam. Então, se eu não tiver uma visão causal das causas das coisas, que em verdade é um nível de consciência, não esse nível de consciência que nós estamos expressando, é um nível de consciência linear, que vê as coisas em sequência, nós vemos as coisas em sequência, esse não. Esse se desloca no que nós chamamos no tempo. Aqui nós nos deslocamos no espaço. Nesse outro nível de consciência, nos deslocamos no tempo. Então, nós temos uma visão totalmente diferente dessa questão do tempo aqui. Então, só com esse recurso é que eu posso efetivamente elucidar o problema. Por que o aborto é necessário, não é necessário? E eu vou ver que isto não tem relevância, porque a finalidade é sempre fazer com que os seres sejam capazes de viver experiências que progressivamente vão levando ele a atingir esses estágios de consciência cada vez mais altos, para então ultrapassarem a chamada casa mental inferior, ingressarem na casa mental abstrata. E aí então
a visão de vida é completamente diferente. Mas a minha amiga ia perguntar. Até nessa questão, falando, o senhor falou uma questão que é meio, né? Não seria o fim, né? Mas aí se suscitou esse debate semana passada e ficamos um bom tempo que a gente não tinha assim, ficou um branco, até porque acredito que a maioria eram mulheres que estavam e todo mundo ficou com aquela questão, né, apontando na cabeça. E aí a questão era assim, dizia, a reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano, a pergunta, né? Aí a resposta, desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos de sua condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscuecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade, até a concentração total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Então nós ficamos naquela questão pensando no sofrimento até daquele mais ignorante, no caso, o espírito, né? E aquela questão também kármica, né, que mencionou, né? E uma coisa assim, que a gente nem chegou a debater, essa questão meio, né? Que não importava, né, a condição que se daria, mas a gente ficou naquele pensamento do sofrimento, de certa forma, né, Denise? Do espírito, né? Sim, o espírito, porque daí a gente levantou várias questões. Foi tipo, eu li alguns livros, Sandrine, que fala que o espírito é torturado durante o aborto. E daí eu acho que eu levantei uma questão de uma pessoa que eu acompanhei, que eu sei que ela abortou várias vezes, e a minha curiosidade é de saber se aquele mesmo espírito foi abortado várias vezes. E daí, quando ela teve o filho dela, ela morreu logo em seguida, ela não conseguiu criar, deu uma doença nela, e a criança ficou. E a criança, hoje, olhando para ele é meio assim parado, parece meio psicopata, ele já tomou umas atitudes de psicopatia, tipo de ser mal com as pessoas, de maltratar animais. Eu sei de algumas situações que ele fez, que ele se enquadra no perfil sociopata, psicopata, não sei a diferença. E foi nessa linha aí que a gente estava pensando, né? Será que quando aquela mãe abortou 6 vezes, será que foi o mesmo espírito que voltou? Eles deveriam ter uma grande história, né, de rejeição. E daí quando ela resolveu ter aquele filho, ela não consegue criar porque ela morre, o filho fica por aí, e o filho, a gente vê que ele, mesmo sendo muito inteligente, faculdade, tipo, com 23 anos se formou e tudo, ele tem esses traços, foi nessa linha, né? E também a questão da concepção, né? E a resposta sendo que desde o início já tem aquele laço que envolve, né? Aquele espírito da mãe, aquele espírito do filho, né? Ali, aquele trabalho do projeto e tudo mais. E daí a gente ficou assim meio que. Tipo, o espírito só acopla na hora que nasce, né? E ali na resposta não. Aí a resposta diz que todo instante tem essa concepção, né? E daí eu entendo que o projeto anterior estava sendo colocado em prática. Então, foi aquilo que, reforçando o que nós abordamos. Quando se fala em questão kármica, se diz daquele elemento que normalmente faz aquilo. Então ele é reincidente ao máximo, de tal maneira que não há